Boa noite. Vamos começar mais um Evangelho no Lar. Quero agradecer a presença de todos que vieram até nós essa semana para ouvir a palavra do Senhor. Quero agradecer a todos os nossos mentores espirituais pelas bênçãos oferecidas para nós durante essa semana. Força, pela coragem que nos deu para enfrentar esses dias, pelas bênçãos do pão e da saúde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho. A mensagem será indicada pelos nossos mentores espirituais, numa leitura aleatória do nosso livro do Evangelho, segundo o Espiritismo. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo, mediunidade gratuita. Dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé, e lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Preces pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que escutava: guardai-vos dos escribas que o ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículo 45, 46 e 47. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma, Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras, se são necessárias muitas, porque dizê-las poucas, ou quase nada, por aquele que não pode pagar. É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil, porque pois fazê-las pagar é uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, porque
pois aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que ele solicita da sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral ou traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê o mais frequentemente dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio de pensamentos daquele que se interessa por eles. Qual pode ser o fervor daquele que se encarrega um terceiro de orar por ele? Pagando. Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, deste a um outro e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Vendilhões expulsos do templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou por expulsar aqueles que aí vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e os assentos dos que vendiam pombos. Não permitiu que ninguém transportasse nenhum utensílio pelo templo. Ele os instituiu também, dizendo-lhes: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações para todas as nações. E, todavia, fizeste dela um covil de ladrões. O que os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido, procuravam um meio de perdê-lo, porque eles o temiam, visto que todo o povo estava arrebatado em admiração por sua doutrina. Jesus expulsou os vendilhões do templo, condenado, assim, o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem, pois, não tem o direito de fazer pagar. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos. Porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para as instruções dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para vender-lhes palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto da sua concepção, nem de suas pesquisas, nem do seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que a mais pobre dela seja deserdada e possa dizer: eu não tenho fé porque não pude pagá-la. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja de interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para o afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por exceção. O simples bom senso repele um tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar o preço da prata aos seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida, pode-se, assim, ter manifestações, mas quem poderia garantir-lhes a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a multidão de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder aos que lhes perguntam, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro pedi-las seriamente, depois se esclarecer sobre a natureza das ligações de um médium com os seres do mundo espiritual.
Ora, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ao lado da questão moral se apresenta uma consideração afetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser, e não será jamais, uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores da sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e variável, com a permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para o explorador um recurso sempre incerto, que poderia lhe faltar no momento em que lhe seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não, e nenhuma arte. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento. Por isso, ela não pode tornar-se uma profissão. Não existe senão pelo concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode substituir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não se é realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. Há mais, não é de si mesmo que se dispõe, são os espíritos das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, levou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penosos, o magnetizador de um próprio fluido. Frequentemente, mesmo a sua saúde, eles podem a isso pôr um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Ele não tem o direito de vendê-lo. Jesus e seus apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagre a ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente, os espíritos lhe terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passar que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Entendeu? Entendi. O que você entendeu? Tá falando basicamente do charlatão, né? Daqueles que recebem o dom de Deus e vende, né? Digamos, por exemplo assim, um padre. Um padre, ele tem lá, né? Os seus dons lá, ele cobra para dar uma bênção, né? Aí, poxa, Jesus tinha o dom da cura, ele foi lá, fez o cego enxergar e ele não cobrou por isso. Eu acho que aí trouxe também citando os médiuns, né? Que muito deles, como já aconteceu, vem também uns charlatão e também cobram pelo dom que Deus deu, que é grátis, né? Sim. Na verdade, o que acontece? Eles querem dizer o seguinte:
quando você estuda para fazer alguma coisa, por exemplo, eu quero ser veterinária, então eu vou estudar uma faculdade. Isso vai me gerar gastos. Sim. E eu vou dedicar o meu tempo para estudar e aprender aquilo. Sim. Então eu posso cobrar por esse serviço, porque ele gerou um gasto. E eu tenho um gasto com material, com um monte de coisa. Exatamente. Agora, quando você. Não veio E é a um pessoa. dom meu. Eu estudei. Eu virei veterinária porque eu mereci, porque eu fiz, eu me esforcei. É meu agora. Eu fui lá e aprendi, e isso é um dom meu agora. E você É uma profissão que eu adquiri com o meu próprio mérito. Sim. Agora, quando você Nasce com um nasce com um dom da mediunidade, porque nada mais é do que o médium, ele é um boneco, na verdade, né? Porque, na verdade, quem opera na vida das pessoas são os espíritos, não somos nós. Eles são usados, Então, na verdade. eu sou médium. Então, agora, eu tô aqui falando. Eles estão usando o meu corpo, eles estão usando a minha mente, eles estão usando a minha voz. Mas quem tá falando são eles. Eles estão transmitindo a mensagem. Sim. Então, eu não posso querer cobrar de alguém por algo que eu não tenho mérito. Porque não é meu. Sim. Né? E mesmo que eu tenha estudado sobre o assunto, se eu venha estudar sobre isso, é porque eu quero me aperfeiçoar mais, mas eu tenho consciência de que não é meu. É porque é um dom que você ganhou para transformar ele em caridade. Exatamente. E não para ser cobrado. É bem aquele negócio aquele ditado que diz fazer reverência com o chapéu dos outros. Sim. Você só pode dar preço naquilo que é seu. Por exemplo, o meu trabalho tem um valor, porque ele é o meu trabalho, ele é fruto do meu suor, da minha dedicação. Sim. A mediunidade não. A mediunidade, que todos aqueles que têm o dom de transmitir a palavra de Deus, que têm o dom de fazer bênçãos, que têm o dom de curar, através da espiritualidade. Não são essas pessoas, é a espiritualidade agindo através dessas pessoas. Então, ele não pode cobrar, porque é um presente de Deus para o médium e para a humanidade, que se beneficia de tudo isso. Sim. Né? Porque se eu tenho o dom e eu ajudo alguém e não cobro nada, essa pessoa está se beneficiando disso também. Sim. Mais ainda o médium. E é uma coisa que todos os médiums têm que entender. Quando você usa a sua mediunidade para ajudar alguém, você está recebendo muito mais do que a pessoa que você está ajudando. Sim. Porque a partir do momento em que você escolheu vir para cá, para o mundo, para a Terra, com a mediunidade, com o poder de comunicação com os espíritos e com a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus, ou qualquer que seja o dom de cura, de bênção, que são vários, você escolheu isso e você prometeu se dedicar a isso. Sim. Então isso, toda vez que você põe em prática o serviço que você prometeu a Deus que você colocaria para ajudar os seus irmãos, você evolui como espírito. Então você já está recebendo a sua recompensa, que é aquilo que a gente falou na semana passada. Sim. Eu não posso cobrar dinheiro, porque a minha recompensa também já está na minha evolução espiritual. Na verdade, quando eu é uma ajudo, continuação da semana passada, né? sim, quando eu ajudo alguém, eu já estou recebendo a minha recompensa. Então é a mesma coisa. A mediunidade, ela é isso, é você ajudar o próximo, é você ter condições de ajudar o próximo, e você não pode esperar nada em troca, muito menos dinheiro. Sim. Porque a partir do momento em que você cobra para expressar sua mediunidade, que foi um presente dado por Deus, além de você estar agindo contra o critério de Deus, indo contra como que eu posso dizer? Indo totalmente contra Deus, porque ele jamais iria vender bênçãos para os seus filhos. Sim. Você também está recebendo a sua recompensa aqui na Terra. Então isso não vai te beneficiar em nada como espírito depois do seu desencarne. Nada. Na verdade, quando você fala médium, a gente pode
trazer isso para todas as religiões, né? Porque daí tem lá aquele padre que dá a bênção, como a gente tinha o nosso padre que mais velho, que ele era uma pessoa, tipo assim, a criança não estava dormindo, ou tinha uma pessoa bem perturbada, assim, ele benzia, tipo, ele fazia tipo umas consultas também. Aí tem lá aquele pastor que os fiéis acreditam. Então, mas a gente tem que entender que médiums não existem só, né, no espiritismo. Sim. Por isso todas que é bom frisar. Todas as pessoas que têm o dom de se comunicar com Deus e expressar coisas boas através disso, seja uma benzedeira, seja um padre, seja um pastor, são médiums. Sim. A partir do momento que você tem uma comunicação direta com a espiritualidade e você tem um dom que você transmite coisas boas para as pessoas através da religião, você é médium. Sim. Então um pastor é médium, um padre é médium, uma benzedeira é médium, são todos médiums, né? Porque o médium nada mais é do que aquele ser humano que tem uma sensibilidade maior para se comunicar com aqueles que estão desencarnados, que são os espíritos. Então podem ser os mentores espirituais, os espíritos amigos, mas tem essa comunicação, então são médiums. Sim. Então, tecnicamente, pelas palavras de Jesus aqui no Evangelho, diz que a gente não pode cobrar por isso. Aqueles que cobram vão receber aquilo que estão plantando. Que é o que a gente falou na semana passada. A gente colhe o que a gente planta. Se você recebeu algo de graça, que você sabe que não é seu, que você está sendo um instrumento, e você está querendo se beneficiar, está querendo se dar bem em cima disso, pode ter certeza que a sua hora vai chegar. A hora de você colher o que você está plantando vai chegar. E a gente tem que enfatizar também que nós estamos aqui. Nós temos a necessidade de nos vestir, de nos alimentar, de nos cuidar, de ter uma casa, nós temos essa necessidade. O nosso corpo tem essa necessidade. Sim. Porém, nós não o mais importante pra gente é o nosso espírito. Porque essa carne é temporária. Sim. Quando ela se for, o espírito vai continuar. Então a gente tem que querer sim uma vida boa, confortável, querer se alimentar bem, querer passear, querer ter uma casa sobre a nossa cabeça. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa se alimentar, a gente precisa viver. Sim. Porém, a gente não pode fazer nada que vá denegrir o nosso espírito em prol de um benefício para a carne, porque a carne é temporária e o espírito não. Exatamente. Então, se você tiver que escolher entre plantar algo para colher aqui ou plantar algo para colher depois em espírito, escolha colher em espírito. Porque imagina que você foi fazer uma viagem para a Europa. Você sabe que você não vai ficar lá para sempre, você vai ficar pouco tempo lá. Sim. O que adianta você plantar uma árvore lá? É bom, é que a gente falou, é bom você plantar uma árvore porque outras pessoas vão colher o fruto. Mas se você tem uma semente que você pode plantar agora ou pode plantar depois e colher no mundo espiritual, faça isso. Porque o mundo espiritual é o nosso mundo, é a nossa real vida. Então assim, plante todas as sementes que você puder em qualquer lugar que você esteja. Porém, dê prioridade para os frutos que você vai colher depois da vida, em espírito. É porque eu acho assim que o maior erro do mundo nos dias de hoje é o quê? É exatamente isso que tu tá falando, é querer cuidar da carne, do que tá aqui, e esqueceu de cuidar do espírito, né? Ele tá alimentando, tá cuidando disso aqui, disso que tá aqui. Que nem, por exemplo, eu tenho a opção de ajudar um morador de rua, Sim. que não vai me dar nada em troca. Ou eu tenho a condição de ajudar um político que vai me dar algo em troca. Um emprego, um salário, sei lá o quê. Só que eu sei que essa pessoa não é uma pessoa do bem. Sim.
Aí eu falo, não, eu vou ajudar o político, porque pelo menos eu vou ter emprego, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. E deixa o morador de rua lá. Lógico, se você puder, ajude os dois sem interesse. Mas se você tiver que escolher entre um e outro, o ideal seria você ajudar o morador de rua. Por quê? Porque o benefício do político vai vir para agora, pro já, pro corpo. E você ajudar o morador de rua vai vir para depois. Você vai colher esse benefício depois que você desencarnar, que você voltar para sua casa, que você vê as bênçãos que você plantou. A sementinha que plantou que vai colher a longo prazo. Não é só porque o político é ruim que você não deve ajudar. Deve ajudar todas as pessoas, só que sem interesse. E se você tiver que escolher, escolha a vida espiritual. Porque nós somos espíritos, nós não somos carne, nós somos espíritos que estamos em carne, estamos num corpo de carne, mas isso não é o que nós somos. Escolher fazer aquilo que aquece o coração e não o osso. Exatamente. Verdade, é uma grande realidade. Exatamente. E você pode ter certeza que quando você ajudar esse morador de rua, você não vai receber sua recompensa só depois. Porque a sensação é tão boa que você vai receber agora. E aí você vai perceber, você vai ser capaz de virar e falar, nossa senhora, não preciso de mais nada, só o que eu tô sentindo agora já é suficiente. Essa é a intenção. Então, às vezes, a gente tem que começar com essa pontinha de egoísmo, de tipo, eu tô pensando na minha vida depois da morte. Mas depois, com a prática, você vai deixando de ser egoísta, porque você vai receber tantas coisas boas que você vai falar, tudo que eu preciso de recompensa eu já tenho. Só que é um passinho de cada vez. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, olha, deixe de ser egoísta e só pense no próximo. Porque nós somos seres humanos, nós não conseguimos fazer isso. Sim. Né? Não adianta colocar uma coisa aí real e impalpável que ninguém vai conseguir atingir. Agora, eu dizer pra você, tudo que você for fazer, pense nas recompensas que você vai receber depois, ou na subtração das suas dívidas, que a gente falou semana passada. Isso são coisas que você pode fazer agora, que você pode começar agora. Então comece, porque isso vai se transformar em não quero nada em troca. Mas por enquanto, então que seja isso. Que seja a diminuição das minhas dívidas e a recompensa após a morte. Não tem problema nenhum. Um passo de cada vez. Porque é que nem a nossa evolução espiritual. Ninguém vai morrer hoje e virar Jesus. Existe todo um processo que a gente tem que caminhar, que a gente tem que seguir, que a gente tem que passar para chegar numa evolução espiritual. Sim. Então a gente tem que reconhecer que somos ignorantes, que somos falhos e que temos muitos defeitos, mas também temos que reconhecer que temos potencial, porque fomos criados à imagem e semelhança de um ser divino e perfeito, e o nosso objetivo é alcançar a divindade e a perfeição. Não vamos conseguir ser igual a ele, mas o quão próximo a gente conseguir chegar, melhor. Porque esse é o objetivo, chegar cada vez mais próximo de Deus, sendo quem ele é. Não é simplesmente trilhar um caminho e chegar lá. Sim. É nas atitudes, nos pensamentos. É assim. Não é um caminho físico que você percorre. É um caminho moral. É um caminho de atitude, é um caminho de pensamento, é um caminho de coração, de sentimento. É isso que a gente tem que percorrer para poder chegar mais próximo dele. Sim. Então, tudo que você puder fazer hoje para alcançar isso, faça. E faça no seu tempo, no seu limite. Ai, Débora, eu não consigo não pensar em mim quando eu estou fazendo uma boa ação. Tudo bem, não tem problema. Mas pense assim, eu estou fazendo, não quero nada em troca dessa pessoa. Porque eu estou diminuindo a minha dívida e a minha recompensa vem depois. Se você pensar assim, você já está dando o primeiro passo. Porque você não vai se decepcionar quando essa pessoa não te estender a mão. E, consequentemente, você vai impedir você mesmo de gerar um ódio ou um rancor de uma outra pessoa. Então, você já está ganhando muito. Sim. E nunca cobre
pelo dom que Deus lhe deu e principalmente nunca tente pagar para uma outra pessoa fazer o bem por você. Ah, eu não tenho tempo de ajudar o próximo, eu não tenho tempo de praticar caridade. Então eu vou lá, eu vou encher a Gi de dinheiro para ela praticar a bondade por mim. Você pode fazer isso? Pode, mas não vai resolver o seu problema. Você vai ficar com a consciência tranquila, mas para o seu espírito você não vai estar acrescentando em nada. E vale a pena ficar com a consciência tranquila se você não está acrescentando em nada no seu espírito? E se o principal objetivo de estarmos aqui é evoluir o espírito? Verdade. Às vezes vale 1000 vezes você não conseguir dormir à noite pensando em como você vai ajudar o próximo do que você dormir com a cabeça tranquila e não ter feito nada. Porque acha que uma outra pessoa tem a obrigação de fazer por você. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Então dê o dinheiro e arrume tempo. Porque você ir lá e dar dinheiro para uma ONG alimentar pessoas de rua é legal, mas você sair um dia da sua casa e ir até lá alimentar aquelas pessoas vale muito mais. Bem mais gratificante, né? E vale o ato, ações valem muito mais. Ou Um prato de comida que você der vai valer trilhões de vezes mais do que qualquer valor monetário que você puder dar para uma pessoa. Porque é a ação de você dedicar o seu tempo, você deixar de fazer uma coisa que você queria estar fazendo, sair do conforto da sua casa, ir até um ser humano que necessita de você e estender a mão. Isso vale muito mais. Então, mas eu tenho dinheiro, então dê o dinheiro. Mas não só o dinheiro, porque só o dinheiro não vai resolver. Então, dê o dinheiro e também dedique o seu tempo para isso. verdade. E é por isso também que muitas vezes tem pessoas que não têm muito dinheiro. Porque é uma forma de Deus falar assim, se eu der, a pessoa não vai fazer o que tem que fazer. Vai virar Agora, se eu não der, a pessoa vai acabar arrumando um jeitinho de fazer de outro jeito. Então vai colocar a mão na massa, vai se dedicar, vai se entregar, porque não tem outro jeito. Não vai conseguir escapar. É que nem usando o mesmo exemplo que a gente usou semana passada. Você tem dificuldade com matemática. Ficar pagando para outra pessoa fazer a prova para você vai resolver o seu problema? Você vai ganhar boas notas e vai passar de ano, mas você vai se tornar uma pessoa melhor? Vai aprender? Não, porque você vai continuar sendo burro e ignorante em matemática. Verdade. E uma hora a vida vai cobrar isso de você. Porque nem sempre você vai poder pagar para alguém fazer isso para você. De repente pode ser num trabalho ou qualquer coisa assim. Alguém não vai poder fazer isso por você. Ficou entendido? Bem entendido. Bom, é isso. Eu espero que a mensagem de hoje tenha ficado clara. Alguém tá sentindo um cheiro aqui que dá pra ouvir a respiração? Então vamos encerrar o evangelho de hoje. Quero agradecer a presença de todos. Eu espero que ninguém tenha ficado com dúvida. Quero pedir para os nossos mentores espirituais nos acompanharem durante essa semana. Abençoar as nossas vidas, os nossos bichinhos de estimação, a nossa casa, os nossos vizinhos, a nossa rua, bairro, cidade, país e planeta. Que tenhamos força e fé para seguir mais uma semana. Que a gente não deixe nada nos abalar nem nos impedir de fazer aquilo que tem que ser feito. Que Deus abençoe as nossas palavras e as nossas ações durante essa semana para todas aquelas pessoas que vierem até nós precisando de ajuda, de auxílio ou de conselho. Quero agradecer especialmente a Deus pelo meu dom,
que Ele continue fazendo a vontade dEle na minha vida e nos livrando de todo mal, hoje e sempre. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Boa noite. Vamos começar mais um Evangelho no Lar. Quero agradecer a presença de todos que vieram até nós essa semana para ouvir a palavra do Senhor. Quero agradecer